Bem-vindo mais uma vez ao canal da UD, o canal que é dedicado à propagação da medicina tradicional chinesa, com conteúdo voltado à educação sobre o assunto, sobre filosofia oriental, filosofia taoísta, filosofia do yoga e meditação. Eu sou o Thiago Antônio Zogby, sou fisioterapeuta, mestre e doutor em medicina tradicional chinesa, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de introdução à medicina tradicional chinesa. Essa vai ser a aula número 3 e a gente vai introduzir o conceito de 5 elementos. Na aula passada a gente introduziu o conceito de Yin e Yang, que é o conceito mais fundamental da filosofia taoísta, da filosofia chinesa, medicina tradicional chinesa. A gente viu que o Yin e Yang possuem 4 leis fundamentais, que é o da codependência, da intertransformação, que um se transforma no outro, destruição mútua e da oposição. Então a gente viu essas duas forças de Yin e Yang estão interagindo de uma forma extremamente paradoxal, uma dando origem à outra, uma alimentando a outra e ao mesmo tempo uma destruindo a outra. E nesse movimento dinâmico, nessa dança de destruição e criação e geração, é gerado um movimento que é um movimento considerado pelos filósofos da antiguidade como um movimento essencial para a geração, para o desenvolvimento do universo, né, da vida. Então essa força do Yin e Yang está presente em tudo, em qualquer manifestação da natureza, no ser humano, nos alimentos, nos ciclos da vida. E os 5 elementos que a gente está introduzindo agora é um desdobramento do Yin e Yang. Então a gente sabe que Yin e Yang tem toda essa relação complexa, e a gente vai trazer a teoria dos 5 elementos para diversificar um pouco esses movimentos, essas interações, para a gente ver uma complexidade e conseguir entender de uma maneira mais complexa e mais completa dos fenômenos da vida. No caso da medicina tradicional chinesa, a gente vai usar essa teoria para compreender o funcionamento do corpo humano. Então, se a gente trouxer a imagem dos 5 elementos aqui e colocar na tela, a gente pode ver que existe uma estrutura e que dentro dessa estrutura existem 5 partes, cada uma delas a gente vai chamar de um elemento. Essas partes estão interagindo entre si. Tradicionalmente se deu o nome de elementos da natureza, né, para representar simbolicamente essas forças. Então a gente tem a força, a esfera azul, que representa a água, a esfera verde, que representa a madeira, vermelha, fogo, amarelo, terra e branca, metal. Então, quando os filósofos paravam para ver as interações de Yin e Yang, eles percebiam que existe Yin mais puro, uma manifestação de Yang mais pura e manifestações intermediárias. Por exemplo, nas estações, a gente sabe que verão é a manifestação mais Yang, né? E que o inverno é a manifestação mais Yin. Agora a gente tem a primavera. A primavera o que é? A primavera é o surgimento do Yang a partir do Yin. Então a gente pode representá-la como sendo externamente Yin, porque ela está vindo do inverno, que é Yin, mas internamente Yang, porque ela tem esse movimento de nascimento, de procriação, né, que a primavera traz dentro de si. E no outro extremo a gente tem o outono. Está vindo do verão, então ela é externamente Yang, está vindo daquele calor do verão, mas já tem uma natureza de contração, né? O dia está ficando mais curto, a temperatura está começando a cair, então ele é internamente Yin. Então a gente começa a dividir essas manifestações de Yin e Yang um pouco mais. Então, voltando para aquela imagem, a gente vê uma estrutura, né? Um todo, e nesse todo existem as 5 partes que estão interagindo entre si e causando uma espécie de equilíbrio dinâmico. As setas que vão diretamente para a esfera ao lado formam o que é chamado de ciclo de criação. E as setas que pulam um círculo e vão para o outro é chamado o ciclo de destruição. Então, ao mesmo tempo que um elemento gera o outro no ciclo da criação em volta, essa estrela que é formada por dentro é um elemento controlando, destruindo, entre aspas, o outro. Então, se a gente colocasse uma corrente de bicicleta conectando em volta de todas essas esferas e colocasse uma outra corrente conectando as estrelas de dentro, a gente ia poder girar essa imagem e a gente vê esse jogo acontecendo, né? Essas forças, uma gerando a outra e uma controlando ou destruindo, entre aspas, a outra, né? E isso é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. E esse é um modelo que foi adotado pelos filósofos para entender
como os corpos funcionam. Então, se eu pegar no caso da medicina tradicional chinesa, eu vou ver que o corpo humano possui partes dentro de si que se equilibram. Uma parte alimenta a outra e que ao mesmo tempo controla uma outra. E a gente desenvolve uma visão holística do ser humano. Na medicina moderna, a gente tem uma visão, um conceito parecido, que é o conceito da homeostase, que o corpo está sempre tendendo ao equilíbrio. Os processos fisiológicos estão sempre alimentando e controlando uns aos outros. Então, se a gente adotar essa visão holística do ser humano, que ele possui partes que estão se equilibrando, a gente pode ver que se o problema aparece em uma parte do corpo, muitas vezes a origem verdadeira desse problema está em outra. Está em qualquer uma das outras esferas. Então, uma das manifestações mais puras dos 5 elementos no corpo humano são os 5 órgãos vitais. O fígado, que representa o elemento madeira, o coração, que representa o elemento fogo, o baço, o pâncreas e o estômago, que representam o elemento terra, os pulmões, que representam o elemento metal, e os rins, que representam o elemento água. Então, por exemplo, essa visão holística que a gente vai adotar, que a gente vai entender mais para frente ao longo desse curso, se aparecer um problema em uma parte do corpo, vamos dizer, na parte metal, que são os pulmões. Então, uma pessoa tem sintomas de asma. A gente precisa analisar direitinho para ver se o problema, se a fraqueza realmente está vindo dos pulmões, ou se a fraqueza pode ser, muitas vezes, no problema, uma fraqueza digestiva, o elemento terra, que não está dando energia o suficiente para o pulmão. Então a gente vai tratar não só o pulmão, sim, vamos tratar o pulmão, mas a gente vai abordar o sistema digestivo. Ou então, se o problema está no elemento verde, na madeira, fígado, né, que é muito associado com estresse. Então, se o sintoma de asma é exacerbado em períodos de muito estresse, a gente sabe que tem uma obstrução no sistema hepático do fígado de madeira que está atacando os pulmões. Então, a gente vai fortalecer os pulmões, mas a gente vai cuidar do fígado também. Então, a teoria dos 5 elementos é fundamental para a gente compreender o corpo humano, os processos, conseguir diagnosticar e conseguir desenvolver um plano de tratamento de acordo com a medicina tradicional chinesa. Agora, tem um outro conceito que é muito importante a gente estar introduzindo agora, que é o conceito de correspondências. Tem gente que conhece como teoria das assinaturas, por exemplo. Mas a gente acabou de falar dos 5 elementos e como os filósofos usavam essa imagem para entender como um corpo funciona. Mas na teoria das correspondências, a gente consegue observar, por exemplo, o jogo dos 5 elementos na natureza, nas estações, por exemplo, né? E então, essa teoria pode ser replicada tanto no micro, no corpo humano, como no macro, em estruturas maiores, o planeta Terra, o universo. Pode ser aplicada em qualquer nível. Se você pegar um restaurante, eu vou abrir um restaurante, a gente pode dividir todas as funções administrativas do restaurante, né? Quem vai administrar, quem que vai fazer cobrança, quem que vai cozinhar, quem que vai adquirir os alimentos. E todas essas partes vão funcionar entre si para dar vida ao restaurante. Então é um modelo que pode ser aplicado em escalas diferentes. E não só isso, a natureza está passando pelos ciclos dos 5 elementos e o nosso corpo está passando pelos ciclos dos 5 elementos e nós precisamos nos adaptar o nosso ciclo interno com o nosso ciclo externo. Não adianta você no inverno, quando a temperatura está caindo, sair de bermuda e camiseta no dia mais frio do ano. Você não está se comportando de acordo com os 5 elementos. Você está se comportando como se você estivesse no elemento fogo, mas externamente está no elemento água, no inverno, por exemplo. Então, lógico que esse exemplo que eu te dei é muito, muito simples e a gente vai desdobrar, entender mais esses conceitos com mais cuidado mais para frente, mas é só para a gente entender um pouco como funciona isso. Se a gente pegar alimentos, por exemplo, os alimentos têm suas energias próprias, né? Alimentos mais quentes vão ter uma compatibilidade maior com o elemento fogo, por exemplo, né? Cada alimento você pode associar um elemento. Existem os alimentos que vão tirar você do seu equilíbrio e alimentos que vão trazer você em direção ao seu equilíbrio interno. Existem alimentos que são bons para você consumir no inverno
alimentos que são bons para você consumir no verão, na primavera e no outono. E existe uma variação entre as pessoas. Para uma pessoa, talvez consumir um alimento no inverno não seja o ideal consumir o mesmo alimento outra pessoa. Então a gente faz toda essa análise na medicina tradicional chinesa. Então, recapitulando, na aula passada falamos do conceito de Yin e Yang, de como eles interagem entre si. Hoje a gente está falando, introduzindo os 5 elementos. Então, um desdobramento desse jogo entre Yin e Yang, né? Como entender o funcionamento de um corpo humano, das forças que estão agindo, se criando, se destruindo para trazer um equilíbrio interno. A gente viu que o corpo humano possui essa dinâmica. Usamos o exemplo dos órgãos, cada órgão correspondendo a um desses elementos que estão interagindo entre si. Falamos também que tudo na natureza segue esse padrão e que a gente tem que se adaptar a esse padrão para os nossos ciclos se juntarem e se harmonizarem com os ciclos externos, e que a gente pode fazer escolhas de estilo de vida como a alimentação para trazer esse equilíbrio interno. Na próxima aula, a gente vai fazer a parte 2 da introdução aos 5 elementos, onde a gente vai criar um gráfico, onde vamos mostrar todas as correspondências entre os 5 elementos. Então, a gente já usou o exemplo das estações. Agora, usamos também os exemplos dos órgãos, de como os órgãos correspondem aos 5 elementos. E vamos falar de alimentos, né, de muitas outras coisas. Vamos apresentar essa tabela, e essa tabela vai ser muito importante para a gente pensar em estratégias de tratamento mais para frente na medicina tradicional chinesa. Então, mais uma vez, eu sou o Thiago Antônio Zogby, e espero que você gostou dessa aula, que ela foi clara. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, deixa nos comentários que a gente pode gravar uma outra aula explicando melhor, tirando suas dúvidas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações se você gostou, porque a gente não posta muito. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar do assunto, tá? Tanto profissionais da área da saúde como leigos. Até a próxima. Obrigado.